Eu, francamente, não consigo entender, é uma coisa assim que não me ultrapassa a minha capacidade de compreensão, que é a estupidez de certos integrantes do governo Lula, particularmente os que cuidam do setor de comunicação. É uma estupidez que é difícil entender, eu não entendo, eu me declaro impotente. Eu quero retomar aquela coisa da semana passada, que eu sei que você já comentou aqui no teu programa e tal, mas que eu acho que não foi suficiente, que foi aquele anúncio de que 18 milhões e 500 mil famílias brasileiras deixaram a linha da pobreza e que o governo escondeu, não divulgou essa informação. O que eu acho que é absolutamente inaceitável nessa história toda? Não é só o fato do governo Lula esconder aquilo que o governo Lula faz. Isso já seria por si só algo difícil de entender. Mas tem algo mais grave nessa história toda. No mesmo dia que saiu essa estatística, saiu uma estatística da ONU, Organização das Nações Unidas, dizendo que 10% da população mundial está em situação de fome absoluta. É preciso que todo mundo entenda aqui o que significa fome nesse contexto. Fome não é um conceito subjetivo, não é aquilo que você sente às 10 da manhã quando você vai almoçar ao meio-dia. Não é isso. Fome é um conceito biológico. Fome é uma situação em que o organismo humano não tem as proteínas, não recebe as proteínas necessárias para manter o metabolismo básico funcionando. É uma situação em que o corpo começa a apodrecer em vida. Eu já cobri situações como jornalista de regiões de pessoas que passavam fome, e você sabe que você está perto de uma pessoa passando fome de olhos fechados, você sente o cheiro da pessoa. A carne daquela pessoa está se decompondo. A carne está se decompondo. Quando você vê aquelas crianças na África com o olhão grandão, não é porque elas têm um olho grande, é porque toda a gordura em volta da órbita já foi, já não existe mais. E você tem 800 milhões de pessoas no mundo hoje passando fome. Isso é 1 em cada 10 pessoas, já que o mundo tem 8 bilhões de habitantes. 1 em cada 10 pessoas no mundo hoje passa fome absoluta. E mais, metade da população mundial, segundo a mesma estatística, está numa situação de insegurança alimentar. O que é insegurança alimentar? É quando, sim, você tem aquele mínimo de proteínas para fazer as funções básicas em andamento, mas é só. É aquela situação em que você deixa de almoçar para poder jantar ou vice-versa. Você não tem garantia de que daqui a 24 horas você vai ter comida. Você não tem essa garantia. Metade da população mundial. Metade da população mundial. Eu não conheço nada que ateste mais a falência do capitalismo. Eu não conheço nenhum outro dado que deixe mais claro a impossibilidade do capitalismo continuar existindo do que esses dados. Eu não conheço nada mais, porque quando você tem um sistema que não garante a comida para o ser humano, o que mais precisa para dizer que o sistema faliu? Você não garante que o ser humano... Aí você pode até dizer, como alguns malthusianos idiotas talvez digam, não sei, tem idiota para tudo, talvez digam que não tem comida para todo mundo porque a humanidade não produz alimentação suficiente. Mentira. Se você pegar o total daquilo que é produzido em termos de comida e dividir pelo número de habitantes, tem um dá mais do que excedente, 3 mil por dia por habitante. Dá mais do que 3 mil quilocalorias por dia por habitante. Então, a comida tem. Por que as pessoas estão passando fome? Porque não tem dinheiro para comprar comida. Quer dizer, o que o capitalismo produz não é comida. É mercadoria na forma de comida. Quer dizer, comida você come, mercadoria você compra. Se você não tem dinheiro, você não compra. Então, esse é o problema. A fome não é um produto natural, a fome não é resultado de seca, a fome não é resultado do ambiente, a fome é resultado de uma política capitalista orientada para a ganância e para o consumo. Muito bem, voltando ao nosso tema original. A estupidez dos ministros do governo, de alguns ministros do governo Lula. No mesmo dia que a ONU diz o mundo está falido,
porque 800 milhões de pessoas estão em fome absoluta e metade da população mundial está em insegurança alimentar, você tem um governo no mundo, que está tirando pessoas da pobreza. Era a hora do governo Lula ter convocado uma entrevista coletiva com todos os ministros juntos, para dizer o seguinte: olha, o mundo está indo para o buraco, o Brasil não. Tem uma diferença entre o Brasil e o resto do mundo. Aqui no Brasil tem um governo de esquerda. Era hora de dizer isso. Era hora de pegar, fazer uma inserção na Rede Globo, na hora do Jornal Nacional, quando a audiência atinge 90 milhões de brasileiros, e colocar um informe de 10 minutos de duração, mostrando, não as realizações do governo necessariamente, claro, mostrando as realizações do governo, mas mais do que isso, fazendo um debate ideológico, fazendo um debate cultural, fazendo um debate político. Por que é que no mundo inteiro a fome aumenta e no Brasil diminui? Por quê? Qual é a diferença que tem entre o Brasil e o resto do mundo? É que aqui no Brasil tem um governo orientado para a esquerda. Quando os caras do governo Lula não entendem a importância do debate político, não entendem a importância do debate ideológico, não entendem que está na hora de você começar a dizer que o capitalismo é o responsável pela tragédia alimentar, pela tragédia climática. Nós estamos vendo o que está acontecendo agora na Europa, nos Estados Unidos, regiões com calor de 50 graus, 55 graus. Quer dizer, quando você não diz isso, você se recusa a dizer isso para a população brasileira, você está abrindo mão do debate que é fundamental para dizer o seguinte: aqueles que acham que a direita que está com a razão estão condenando o mundo a passar fome, a ter tragédias climáticas, etc, etc, etc. Agora, o governo não diz isso. O governo Lula se recusa a dizer isso. Se recusa a fazer o debate. Aí eu pergunto o seguinte para você: o que você acha que teria acontecido se as estatísticas mostrassem o contrário? Se as estatísticas mostraram que está aumentando a pobreza no Brasil, que está aumentando a fome no Brasil. Seria uma gritaria enlouquecida da extrema-direita brasileira? Da extrema-direita, não. De toda a direita brasileira. Toda. Seria Manchete. Manchete da Folha. Da própria esquerda, inclusive da própria esquerda. Abertura do Jornal Nacional e etc e tal. O que o governo Lula faz? Nada. Eu não entendo, eu não consigo entender. É uma coisa que ultrapassa a minha capacidade de compreensão.